Francisco, quando nos quiser dizer que está tudo pronto. Mistério. Penso que está a funcionar. Não? Tens que carregar no botão? Está bem, agora está. Muito obrigado. Muito bem. Portanto, quem manda aqui é a direção do CRC, portanto, é Inês Espada Vieira. De acordo com o que me foi transmitido, é suposto eu fazer uma intervenção e ao mesmo tempo moderar, fazer uma peça de moderação. Portanto, eu vou começar por apresentar os meus colegas de mesa, sumariamente. Portanto, aqui, começando aqui pela Judite Canha Fernandes, a Judite, que já começou a ser apresentada, é natural do Funchal e licenciou-se em Ciências do Meio Aquático e doutorou-se em Ciência de Informação. Tendo também uma pós-graduação em Biblioteca e Arquivo. A Judite, para além disso, é representante da Europa no Comitê Internacional da Marcha Mundial das Mulheres, é feminista, ativa, e tem tido um papel ativo como feminista, é subscritora da Carta de Emergência Social e Económica. Para além, é poeta, poetisa e escritora, tem vários livros de contos, romances publicados e obra também dramaturgica, também obra dramaturgica. Este livro, o mais recente, que eu vou ler, ainda não tive o plano de ler, mas vou ler com muito interesse, é uma obra que foi construída através de uma investigação também histórica sobre este período, o período portanto, da plantação do açúcar e com o recurso ao trabalho escravo e, portanto, tem uma personagem feminina com um papel de destaque que permite, digamos, ter uma leitura da escravatura portuguesa e da sua comunhão madeirense do século XVI pela voz de uma mulher escravizada. Portanto, é muito interessante e esse trabalho de investigação também não li, mas lembro-me do trabalho que o Henri Richemont fazia para construir, por exemplo, o retrato de mulher no pós-guerra na Alemanha. É fazer um trabalho também de investigação muito grande sobre construir os romances dele, o que é interessante. Bem, portanto, a Judite Canha Fernandes, vou usar a palavra depois de mim, e o José Manuel Sobral será o último a usar a palavra. O José Manuel Sobral, como eu, temos mais de 20 anos que é. Porventura mais, eu mais e menos, que é a Judite, e temos outra característica comum, é que somos os dois naturais de Viseu, e como naturalmente ele 2 anos depois de mim, eu 2 anos antes dele. Ele depois de frequentar a Faculdade de Direito, ele licenciou-se em História pela Faculdade de Letras em 1976 e depois doutorou-se em Antropologia por Isqueté em 1993 e, portanto, tem esta formação pluridisciplinar com acentuar numa abordagem antropológica e aliás, é um antropólogo. Então, tem um papel tão ativo como antropólogo que foi presidente da Associação Portuguesa de Antropologia entre 2001 e 2006.
também tem e membro de outras associações europeias e internacionais de antropologia. Tem obras extremamente interessantes, algumas das quais eu tive oportunidade de consultar, de ler com muito interesse, e tem estudado matérias como as teorias do nacionalismo, da formação da identidade nacional, numa perspectiva comparada, a divisão entre o norte e o sul do país, como esta foi vista em termos raciais no século XIX e XX, e trabalha também sobre as relações entre o nacionalismo culinário e interesse pela teoria social. Tem-se ligado ultimamente ao estudo das epidemias e dos sentimentos nacionais dos imigrantes em Portugal, do racismo e das desigualdades de género. Portanto, tem aqui uma... Ora bem, dito isto, eu vou fazer a minha intervenção, ou também deixar aqui para começar a conversa, digamos, sobre esta matéria, portanto, a minha questão fundamental, vou dividir a minha intervenção em três partes, digamos assim, três tópicos fundamentais. Um é o que é que falamos quando falamos de democracia, o que é que queremos falar. O outro será as ameaças que a democracia atualmente vive e terminando com algumas reflexões sobre, não só sobre essas ameaças, como também outras formas, o que é que se pode fazer. Isto é um debate aberto para todos vocês, para, digamos, aprofundar a democracia e reagir a essas ameaças. Isto assim em traços gerais. Portanto, começando pelo princípio, já te poderia dizer que a democracia é muito simples. A democracia é o poder do povo, é a vontade popular, digamos assim, expressa. Mas o que nós vemos também é que o que nós não podemos deixar de ter presente é que hoje não estamos propriamente a nível dessa vontade popular e na mesma época em que, por exemplo, a democracia portuguesa se afirmou. O 25 de Abril inicia um período de afirmação democrática, aqui ao lado da Espanha, na América Latina, depois na Europa do Leste. Parecia que a democracia, nomeadamente quando foi da queda do Muro de Berlim, na sequência das democracias aqui na Europa Ocidental, nas democracias da América Latina, parecia que efetivamente a democracia estava hegemónica, afirmava-se como sistema político de representação. Até houve quem escrevesse que estávamos no fim da história, que a democracia estava afirmada, se afirmaria a nível mundial, digamos assim. Ora bem, nós não estamos propriamente nesse momento, e é preciso também alertar que a democracia não é apenas haver eleições. Há eleições ainda, há eleições regulares na Hungria, e nós iremos falar disso, mas isso só por si não nos satisfaz. Na América, o Trump foi eleito democraticamente, ganhou não só o maior número de votos, como ganhou no colégio eleitoral dos diferentes representantes, o voto dos Estados, digamos assim. Portanto, isto quer dizer que, na minha opinião, e isso também é ser partilhado pelo quadro constitucional português, para falar de democracia é preciso também que sejam garantidos os direitos fundamentais dos cidadãos portanto, sem isso não, e que haja, nomeadamente, uma separação dos diferentes órgãos de soberania. Portanto, antigamente falava-se da separação de poderes, hoje no quadro constitucional português pode-se falar mais da separação de órgãos de soberania, que é os órgãos legislativos, executivos, judiciais. Portanto, na prática, é outra maneira de falar da antiga teoria da separação de poderes. Por outro lado,
É interessante, só para começo de conversa, que, por exemplo, o artigo 10º da Constituição Portuguesa diz o seguinte: o povo exerce poder político através do sufrágio universal. Isto também é a questão do sufrágio, quem tem direito a participar não é uma questão também importante para qualificar o tipo de democracia que temos. Universal, igual, portanto, também direto e secreto e periódico, porque efetivamente se realmente isto for uma vez na vida, quer dizer, não há propriamente democracia, não é? Depois, entre nós também está considerado o princípio da separação. Há vários órgãos de soberania, portanto, pode ser os órgãos de soberania entre nós, o Presidente da República, a Assembleia da República, o Governo, os tribunais, que são órgãos independentes, quer dizer, o Presidente da República não manda nos tribunais, e é suposto os tribunais não mandarem no Governo, portanto, é suposto, portanto, existe esta questão dos diferentes órgãos de soberania. Por outro lado, ora bem, e vou começando aqui a falar, eu nem vi quando é que comecei, mas não quero abusar, mas pronto. Há uma questão que é importante, que é o seguinte, que é a democracia não é apenas ter havido eleições, é bom que sejam feitas com total liberdade, portanto, seja secreto, que possam participar um número de cidadãos, e que efetivamente, digamos, isso seja periódico, portanto, que esteja previsto quando é que são as eleições. Ora bem, por outro lado, mas para além disso, é preciso que haja um quadro legal, um quadro constitucional que garanta direitos, liberdades e garantias fundamentais para a generalidade das pessoas. Ora, o que acontece é que nós tivemos no século passado movimentos em que as democracias foram postas em causa, pelo projeto comunista, mas pelos projetos fascistas, que também o puseram em causa na medida em que consideraram que essas formas de democracia, e alguns até foram construídos a partir de eleições. O Hitler começou por ter uma votação, depois permitiram fazer dar-lhe o poder, permitiram fazer coligações, e depois os coligados foram realmente postos fora da ação, e o Parlamento ainda lhe deu poderes absolutos, por maioria, ainda lhe deu, com alguns heróicos que assistiram e que não votaram contra essa atribuição de poderes, mas de facto, portanto, foi utilizado os mecanismos democráticos para liquidar a democracia. Hoje o cenário ainda não é propriamente esse, mas é um cenário de limitação de direitos, liberdades e garantias. É pelo menos o que está na ordem do dia, direitos, liberdades e garantias. E, portanto, no caso, por exemplo, da Suíça, isto é um romance que já dura há mais de uma década, que tem tido vários capítulos, mas o que é que acontece? Há uma interferência no sistema judicial, há limitações à liberdade de expressão, há liberdade universitária, académica, há liberdade de religião, há liberdade de associação, atacando particularmente os direitos dos LGBT e os direitos das minorias, bem como dos migrantes, redes de asilo e refugiados. Portanto, há um conjunto de grupos sociais que são particularmente visados
pelas medidas e pela legislação, que alguma legislação foi posta em causa pela União Europeia, alguma teve recuo depois, mas a União Europeia tem tentado usar outros meios, quer dizer, vocês portam-se mal, não recebem dinheiro, e portanto não recebem este subsídio, não recebem estes financiamentos, mas aquilo tem sido um regime, um sistema complicado e a Hungria tem mantido no essencial essa estratégia de limitação de direitos e isso é um dado e de controle da comunicação social, de controle de tentativa de controle dos meios judiciais, portanto são tudo formas, digamos, que têm estado lá. Ora bem, o nosso líder da Hungria é um grande entusiasta e apoiante do Donald Trump, portanto, que é digamos, no quadro. Vamos lá ver, há outras ameaças à democracia noutros contextos, na Turquia, na Índia, em grandes democracias, digamos, grandes em termos de grandes massas eleitorais, há outras ameaças. Eu estou a limitar estas duas porque a influência é mais direta, podem ter influência mais direta de limitação na sociedade portuguesa e tem, digamos, ninguém aqui, nenhum político vem para aqui reivindicar os princípios da limitação da democracia do ódio ou os limites do Erdogan, mas já são capazes de limitar a Hungria ou o Trump. E, portanto, é por isso que eu me preocupo mais com estas realidades. Nos Estados Unidos também é curioso, houve uma grande evolução, tem por trás uma grande evolução doutrinária e ideológica, o projeto 2005 de uma grande fundação que reuniu pensadores da direita radical americana que efetivamente pretendem, puseram em causa também, estão a pôr em causa os princípios do Estado de Direito americano, digamos assim. Por um lado, desde logo, considerando normal que tenha havido um conjunto de cidadãos que tenham invadido o Congresso e, portanto, foram amnistiados foram todos amnistiados. Por outro lado, digamos, a pressão sobre os juízes, a interpretação feita da Constituição, em que o Presidente da República legisla como se fosse o Executivo, quer dizer, não é através do Governo, legisla, faz aquelas sessões e legisla. E depois o desrespeito por várias decisões sociais. Portanto, mesmo inclusive do Tribunal Constitucional, em que ele tem uma maioria, nomeadamente em matéria de deportações, houve, por exemplo, um cidadão, terá havido vários, mas houve um caso de um cidadão que foi deportado e efetivamente não devia ter sido deportado. E, portanto, os tribunais foram dizendo que ele não devia ter sido deportado, e inclusive o Tribunal Constitucional. Passa por cima disso tudo, quer dizer, portanto, este tipo de procedimentos e ameaças sobre os juízes, que já têm sido alvos de pressão, de intimidação policial, porque tomaram decisões que ele não gostou e, portanto, põe os serviços policiais digamos, atrás dos juízes que tomam decisões que efetivamente desagradam. Portanto, tudo isto, portanto, é só para realmente dizer que nós temos um sistema, temos hoje em vários países ameaças à democracia que têm importância não só para esses países, mas também porque efetivamente são suscetíveis de serem imitados e de servir de referência doutrinária noutros países. Esta é uma questão. Por outro lado, efetivamente, há hoje, para além dos poderes
dos poderes que nós falamos, legislativo, executivo, judicial. Hoje há outros poderes que não são órgãos de soberania, mas que têm uma influência enorme sobre os órgãos de soberania. A comunicação social é um poder. A comunicação social que hoje tem vários ramos. Tem os tradicionais, os meios de comunicação tradicionais, mas tem as redes sociais, os diferentes tipos de redes que têm uma influência enorme e que são controladas, não é? Não é por acaso que aqueles senhores lá, o Musk, se preocupam tanto com o controle das redes sociais. E que as redes sociais, na medida em que as redes sociais criam acontecimentos. Hoje não se limitam a noticiar acontecimentos, mas criam acontecimentos. Criam coisas que não existiram, nomeadamente, criam interpretações muito particulares do que aconteceu. E isso tem uma influência enorme na formação das mentalidades os cidadãos podem sentir ameaças que não inexistentes como reais e portanto isso é uma forma de condicionalismo muito grande. Por outro lado, isto está também ligado a uma questão que é o seguinte, hoje há uma grande concentração do poder económico. Há uma grande concentração do poder económico. Por exemplo, nos Estados Unidos, que estão mais avançados nesse processo, o poder económico e o poder das redes e das redes sociais estão muito associados. É aquela associação do Musk e de um conjunto de interesses económicos, e é por isso que, por exemplo, os democratas na América dizem que a grande ameaça neste momento é a oligarquia, que digamos, o receio de que a democracia dê lugar a um poder oligárquico em que as liberdades fundamentais são cada vez mais questionadas. São algumas das questões. Naturalmente que isto há outras questões que são importantes e com isto preparo para me calar, só para dizer o seguinte, que efetivamente nós temos as democracias nunca são sistemas perfeitos, mas podem ser aperfeiçoados e aperfeiçoar os sistemas democráticos é um objetivo dos próprios sistemas prevêem. Nós somos uma democracia em construção, na medida em que a própria Constituição da República prevê, para além do sistema de democracia representativa, mas prevê mecanismos de democracia participativa, no sentido de tornar a democracia mais efetiva, permitir essa participação mais ativa a diversos grupos de cidadãos. Só para terminar com um exemplo muito prático, que conheço mais diretamente, é o seguinte, quer dizer, portanto, nós sabemos que, para além dos cidadãos em Portugal, não votam apenas para o Presidente da República, nem para a Assembleia da República. Votam também, podem ser chamados a votar em referendos, mas votam sobretudo também para as autarquias locais. E a nível das autarquias locais também é um sistema representativo, a Câmara é um sistema representativo, mas há uma Assembleia também. E além disso, há outros mecanismos que são muito interessantes. Devo dizer, como algumas pessoas não conhecem, que é o direito de petição junto das Assembleias Municipais. O direito de petição é muito interessante porque há cada vez maior número de cidadãos que apresentam petições. Algumas petições podem ser ótimas e péssimas, podem ser com as motivações mais generosas ou mais particulares. Tirem-me esta árvore daqui, que eu quero abrir a persiana mais. É claro que eu construí aqui mais um andar que não estava previsto, mas é para este andar que não estava previsto que eu quero que me cortem árvore. Bem, chega-se à conclusão que a árvore de facto não tem culpa, aquele andar é que não estava lá. Pronto, bem, mas a maior parte das vezes não é assim, são coisas muito concretas e que ajudam a rever e a modificar decisões. E, portanto, o direito de petição, por exemplo, é um caso
neste nível que a democracia participativa, digamos, enriquece a democracia representativa. Bem, dito isto, para já calmo e dou aqui a palavra à minha colega Judite Cânia Fernandes, que tem com certeza coisas muito mais interessantes para dizer. Isto é perfeito, não é? Funciona mesmo. Boa noite, eu hoje agradeço. É uma espécie de poder mágico ter aqui o microfone. Depois de que nos dite, é um prazer estar aqui. É uma surpresa também para mim. Agradeço à Inês conhecer este espaço. Já vos vou dizer qualquer coisa acerca deste espaço para mim de Esperança, mas eu tenho estado com uma faringite, laringite, não sei bem o que é, desde há uns 5 dias, então tenho estado quase sem voz, só ontem recuperei um bocadinho a voz. Não deixa de ser uma curiosa ironia, pois eu fui fumadora durante 30 anos, deixei de fumar há cerca de 4 meses, pela primeira vez vejo-me sem voz. Há qualquer coisa de irónico nisso. Bom, e face a isto, começar a explicar a minha surpresa e uma certa não saber como. Já também conheço os meus colegas aqui na mesa e estava a convidar-me a voltar a falar sobre estes temas, mas essencialmente eu, uma vez que eu tive completa liberdade de escolher como é que eu queria abordar este tema, começou por ser, parece-me, democracia e crise na democracia, e crise é uma palavra muito curiosa que dá a pensar e que de alguma forma tu foste falando aqui, mas depois democracia e poderes. E eu perguntei-me de que modo é que eu vou falar sobre isto, o que é que eu posso trazer como notas para uma conversa, pois pelo que eu percebo isto é uma apresentação breve para nós podermos conversar a seguir. Eu lembrei-me, uma possibilidade seria, eu cresci literalmente na sede de 2 partidos políticos. A minha casa era a sede de 2 partidos políticos ligados à extrema esquerda, eles não existem os dois, um deles era o DP, o outro era o Partido Comunista Reconstruído, esse acabou muito mais cedo, o DP hoje faz parte do Bloco de Esquerda, e portanto a minha relação com a democracia tem esta particularidade de, enfim, assim, no fim da minha infância e durante toda a minha adolescência, cresci literalmente na sede do partido político e, portanto, adormecia a ouvir reuniões em torno da construção democrática portuguesa. Seria uma possibilidade, mas não foi a que eu escolhi. A outra foi ainda essa experiência que para mim foi fascinante, não é? De ter feito parte da Marcha Mundial das Mulheres e no contexto da democracia, do qual já não faço parte, não é? Eu fui uma das representantes da Europa, curiosamente, eu e uma turca, precisamente já sob o governo do Erdogan, isso porque pensar a democracia é muito curioso, esta experiência, ou estas experiências, que é, por exemplo, no fundo, são extensões da ideia da democracia representativa a formas mais próximas de democracia direta, no sentido em que isto, portanto, a Marcha Mundial das Mulheres é um movimento social internacional com representantes e participantes de todas as regiões do mundo auto-organizando. Nasce a partir de uma marcha que foi a Marcha do Pão e das Rosas que acontece no Canadá e que já reúne mulheres de todo o mundo e toma forma no ano 2000 a partir de uma escrita coletiva, portanto, a partir de mulheres do mundo inteiro, numa carta chamada Carta Mundial das Mulheres para a Humanidade, em que se reivindicava uma série de coisas. E, portanto, eu fiz parte desse movimento e que, por exemplo, do ponto de vista do exercício da democracia, uma das coisas que para mim era fascinante ali, a votação dentro de um movimento como este, a questão do voto é uma exceção.
As decisões, a maioria das decisões, são tomadas por consenso, o que obriga a existência de consenso entre pessoas, é isso, dos mais diversos contextos culturais, gerações, visões de vida, percursos biográficos, línguas. Okay? Portanto, tudo isso em termos de processo de decisão é muito interessante. E, por outro lado, foi também o meu objeto de tese de doutoramento, eu lembrei-me agora, quando falavas, porque eu estudava também, do ponto de vista da ciência da informação e da gestão da informação, um modelo de gestão de informação dentro de movimentos sociais internacionais ou projetos internacionais, no fundo a partir de uma hipótese que também tem a ver com a minha utopia, de que a nova qualidade da informação permitiria um mundo mais justo e a possibilidade de que pessoas do mundo inteiro poderiam finalmente, em tempo útil, discutir, tomar decisões que respeitassem esses pontos de vista. Infelizmente, isso faz parte dos meus resultados da tese, já se observava que seriam os gigantes de média, os gigantes económicos de média, quem tomaria conta, de alguma forma, seria um grande poder dentro desta realidade e que isto estava associado a formas de fragmentação, ou seja, vivência do humano muito menos ligado ao coletivo, uma ilusão de proximidade que não existe e que é virtual e não real, o que significa que os mecanismos coletivos de diálogo, de tomada de decisão, na verdade estavam e estão em risco. E isto é o que nós estamos a viver hoje e que claramente eu também acho que a eleição do Trump associada ao lance é claramente a fusão de vários tipos de formas de poder, uma delas associada aos grandes média e que é de facto assustador. Eu sou uma otimista natural, mas eu acho isto assustador. De qualquer forma, os pontos que eu preparei são notas breves, não é sobre estes pontos de vista. Eu gostaria de falar, chamei democracia, governo de um povo que fala, lê, escreve os poderes da palavra. Portanto, enquanto escritora, que é aquela que é a minha vida atual, eu estava a falar, portanto, das minhas vidas anteriores, e aquela que é a minha melhor paixão, que eu pensei em abordar este tema. Portanto, então, de que forma é que a literatura, que relação existe entre o lugar da literatura, da escrita e a democracia e o poder? Que poder é este? E, portanto, eu por isto trago notas para a conversa. Uma das coisas que me parece interessante é que, em momentos de crise, podemos falar de uma crise pandémica, não é? Em que, de repente, a peste de Camus, por exemplo, ou 1984, tornam-se quase leitura generalizada. Com isto eu quero chegar em momentos de crise, o crise é sem querer, eu não queria entrar no tema da crise. A literatura, de alguma forma, nós frequentemente reaproximamos-nos da literatura como uma espécie de guia. Um dos poemas que eu acho mais curioso, um exemplo clássico desta situação, é um poema que é frequentemente atribuído ao Brecht, mas que na verdade não é do Brecht, é de um pastor luterano alemão, que é o Martin Niemöller. Eu vou ter em inglês, mais próximo do original, porque as traduções que eu encontrei não eram muito boas, que é um poema provavelmente toda a gente já ouviu de alguma forma. Né? First they came for the communists, and I did not speak out, because I was not a communist. Then they came for the socialists, and I did not speak out, because I was not a socialist. Then they came for the trade unionists, and I did not speak out, because I was not a trade unionist. Then they came for the Jews, and I did not speak out, because I was not a Jew. Then they came for me,
and there was no one else left to speak out for me. Este poema, recorrentemente atribuído ao Brecht, na verdade, e este pastor passou muito tempo num campo de concentração nazi, e que escreve este poema fruto dessa inominável experiência, ele surge recorrentemente em processos de crise democrática. E eu penso porque, por um lado, lembra-nos dos riscos da apatia, da indiferença, da importância da solidariedade, mas, acima de tudo, a meu ver, lembra-nos que o nosso primeiro poder no coletivo democrático é estar presente, é refletir, é posicionar-se, é agir de acordo com aquilo que nós consideramos ser o mais correto. Este é o nosso primeiro poder em democracia e em qualquer sistema, na verdade. A democracia, à partida, é a nossa postura para isso. Pessoalmente, para mim, o poema diz mais. O poema procura a compreensão do lugar do outro, que nós somos sempre. Portanto, para mim, este poema diz-nos: nós somos sempre o eu e o outro. Não é? O meu eu é também o outro. Há pouco tempo ouvi um escritor com grande admiração, que é James Baldwin, falar precisamente sobre isto. Nós nunca nos esquecemos. Nós somos nós e o outro, sempre. E, portanto, esta é uma das essências de uma democracia que deve ser vivida plenamente. Ou seja, quanto maior for essa consciência, essa prática, maiores são as possibilidades de desenvolvimento democrático. No entanto, é extremamente exigente este ser eu e o outro, para o ser humano em geral. É exigente, a meu ver, pelas às vezes a nossa tendência a sobreviver, a nossa tendência, o ego é algo forte dentro do humano, e nós facilmente nos esquecemos do outro, ou esquecemos dessa compreensão básica, ou seja, aquilo que eu estou infligido, eu vou aqui assim, para Inês, eu estou de alguma forma a infligir a mim mesma. É muito difícil manter isto presente, não é? Pronto. E acho que neste momento, e é o que os fascismos, a meu ver, sempre utilizam, os fascismos, os regimes autocráticos, de alguma maneira, é fazer-nos pensar que o outro é uma fonte de medo e não eu mesmo. E se eu vejo o outro como uma ameaça, o outro como algo que assusta, ok, desagregamos a base fundamental da democracia. E aí a literatura pode, e não é por acaso que nós aponto neste poema, a literatura é precisamente a possibilidade infinita do lugar do outro. Ler a Marta. Se eu conseguir, não sei se eu consegui, é protagonista. Mas claramente, quando eu escrevo isto, quando eu construo uma personagem feminina, uma mulher que viveu a escritura na Ilha da Madeira, eu procuro de alguma maneira, se eu conseguir, que quem lê possa sentir a Marta, possa perceber o que é ser a Marta. E a literatura faz isso. Sempre. E por isso pode ter um papel fundamental neste exercício que para mim é fundamental à democracia. Reparem, eu acho que faz isso não apenas no outro humano, também o vegetal, também o animal, também a pedra, também ao nosso planeta. Eu tive uma experiência, um projeto que eu gostei muito de fazer. Eu escrevi uma coisa que se chama Carta de um Vulcão para o Mundo, em que eu tive de escrever para a população de uma ilha, eu propus-me a população de uma ilha, que é a Ilha do Faial, na voz de um vulcão, que é o vulcão dos Capelinhos, que a erupção foi em 1957 e que reduziu aquela ilha à população à metade. E para poder ser a voz desse vulcão,
Eu tive no lado de compreender o que é que seria, do ponto de vista de um vulcão, não é? Mas também compreender e falar com as pessoas que ainda vivas, que sofreram as consequências desse vulcão. Porque só assim, esse vulcão poderia escrever uma carta. Tinha que saber para quem é que ele estava a escrever. Isto porque depois, uma das resultados do projeto é todas as cartas da Ilha do Faial, neste caso, as casas receberam uma carta. Receberam esta carta chegou a todas as casas. Eu gostei muito bem por isso. Como é que eu estou de tempo? Já ultrapassei ou vou ao meio? Mais uns minutos. Ok. Então, lembrar uma nota muito importante. No processo democrático português, parece-me que o acesso aos livros, o acesso à leitura pública foi fundamental para que isso pudesse acontecer. O papel da Fundação Carlos de Gulbenkian aí é algo que deve ser sempre lembrado. Lembrar-se que é um processo que se inicia ainda nos anos 60, não é? Que na verdade é dirigido por um escritor, um modernista, ideias que fez questão do Marquinhos da Fonseca desde o início. Não, as bibliotecas itinerantes vão chegar a todo o país. Os Açores e da Madeira de onde eu chegaram a 67, 68, não é? E isto é o acesso à leitura pública e de livros, e os livros não podiam ser censurados, não é? E isso, claro, também se pode acontecer porque a Fundação Carlos de Gulbenkian tinha um grau de autonomia do regime que lhe permitia desenvolver isto. Agora, isto foi fundamental para que hoje nós possamos viver. Foi uma das coisas fundamentais para que hoje nós possamos viver em democracia. Outro exemplo que me permite estar aqui também e que acho interessante de lembrar é o processo das novas cartas portuguesas, obviamente, em que, mais do que a questão, para além da questão da literária, não é? É o próprio processo, não é? É o que foi o processo das novas cartas portuguesas, que foi realmente uma resposta de 3 escritoras ao espancamento de uma escritora, não é? Quando a Maria Teresa Horta, neste caso, quando escreveu o Isso para de mim, a Maria Velho da Costa disse: e se nós fôssemos 3? Elas escrevem as novas cartas portuguesas a 6 mãos, elas são interrogadas pela PIDE, nunca, até morrerem. Elas disseram quem escreveu o quê, e assim pediram a PIDE de poder identificar e prender qualquer uma delas. Reparem aqui o poder da literatura. E também um dos alertas para a comunidade internacional para o que estava efetivamente a passar-se em Portugal. Aliás, há um prefácio da Maria de Luz Pinto maravilhoso sobre uma das primeiras edições, livro que foi publicado pela Natália Correia e no próprio dia desapareceu das livrarias. Entretanto, foi traduzido e continua a ter o impacto que teve. E é um daqueles que permite-me hoje, a mim e a muitas pessoas, no meu caso, enquanto escritora e mulher, poder estar aqui, poder escrever livros. E, portanto, isso não é outro dos contributos possíveis. Pronto, eu, como não quero ultrapassar o meu tempo, e é isso que é só. Eu tenho outras coisas, às vezes me perde, depois é que ainda estou um pouquinho. Eu, neste momento, estou a escrever um ensaio autobiográfico, que este lugar é o nosso este lugar, que foi bolsa, porque deixa lá por ser os 50 anos da democracia, portanto, é um concurso para bolsas para pensar a democracia, e eu fui uma das bolseiras para escrever precisamente a história do meu pai e da minha mãe, e, portanto, poder pensar a revolução, um dos objetivos para mim, além de honrar a memória dos meus pais, que entretanto já ultrapassaram os 70 anos, e eu gostava de honrar, é bastante importante também nós acrescentarmos camadas à evolução, ou seja, o ponto de vista que eu acho histórico que nós temos é muito do ponto de vista de Lisboa, neste caso. Eu queria e posso falar sobre o que é que foi nos Açores, o que é que foi na Madeira, e outras pessoas poderão falar sobre como é que foi o interior de Portugal, ou seja, a importância de acrescentar camadas de subjetividade à evolução que ainda estamos por explorar,
Acho que é o Miguel Lourenço que diz que Portugal é uma linha com Freud, porque à conta do silêncio, das camadas e camadas de silêncio que nós ainda temos. Eu agora, por causa de pensar em escrituras e, portanto, a pensar no Maria Dulce Cardoso, por exemplo, ou na Isabela Figueiredo, que trazem ficção sobre os retornados, por exemplo, com o retorno, com o caderno de memórias coloniais, ficção em torno dos aspectos fundamentais que qual é o imenso estado. Por acaso também me lembrei de um livro também, mas aí de uma escritora contemporânea, mais recente, a Ecologia da Joana Berto, que é uma distopia de uma sociedade onde a palavra começa a ser paga, a pessoa começa a pagar, porque da palavra há palavras mais caras que outras para se poder pagar, o aconselho profundamente, mas para dizer-vos que nesse processo eu sabia, sim, isto por causa do espaço onde eu estou, não é exatamente o meu, mas eu nesse momento percebo que o meu pai e a minha mãe trocaram centenas de cartas em 1969, quando o meu pai foi eleito como representante da Juventude Operária, representante nacional da Juventude Operária Católica, e por tal veio viver para Lisboa no ano em que ele esquece, em 1969. E portanto, além do curioso, se já vos aconteceu de conhecerem os vossos pais, o vosso pai e a vossa mãe antes de vocês existirem, acredito eu agora, é também muito interessante porque só esta dimensão dos meus pais é fascinante, de trazer, aliás, aqui. E o sítio onde ele ficou nesse ano é precisamente no Chiado, próximo daqui. Eu hoje estava a fazer essa ponte. Mas pronto, eu acho que já estou mesmo no meu tempo. Eu agradeço e vai ter a oportunidade de conversar. Muito obrigada. Foi mais uma contribuição muito interessante, estimulante, e agora vamos ter a intervenção também do José Manuel Sobral, que é sempre realmente muito interessante. Voltando